A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, aqui desse canal, Canal Glória de Deus, esse canal no YouTube aqui. Estou passando aqui, meus irmãos queridos, para deixar mais uma palavra de Deus para nossos corações. E gostaria que os irmãos que assistirem o vídeo possam curtir o vídeo para impulsionar esse canal, possa compartilhar se possível, possa comentar e possa dar um like, meus irmãos, para impulsionar nesse canal. Eu estou usando aqui para a gente transmitir o Evangelho para outras pessoas. E a forma de você colaborar é fácil, né? Só você dar um clique aí, um like, ou compartilhar ou comentar, né? E aí Deus vai estar recompensando você também pelo seu esforço, está ajudando a levar essa mensagem para alguém que às vezes, de repente está mexendo aí na rede social e depara com esse canal, né? E aí uma palavra poderá alimentá-lo, a palavra de Deus, né? Que Jesus disse no livro de Mateus 4, né? Que nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E a minha meditação hoje, meus irmãos, é João 8,32, né? Onde Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer, meus irmãos, é diferente de saber. Conhecer é algo íntimo. E a gente conhece Jesus, cada dia a gente vai conhecendo Jesus, né? Cada dia a gente vai tendo experiências mais profundas com Jesus. É semelhante a Ezequiel ali quando ele teve, né, aquela visão, né, que havia um homem vestido de linho branco e também com a vara de medir nas suas mãos. E havia também um grande rio, né, um grande rio. E aí media, né, mais ou menos uns 500 metros e falava para ele caminhar, ele caminhava, né? Dava sobre os seus pés a água, depois media mais 500 metros, dava sobre o joelho, mais 500 metros, dava sobre a cintura, mais 500 metros, dava sobre os seus ombros, depois mais 500 metros, já não tinha como mais ele ir, né, caminhando, tinha que ser a nado, tão profundo que era aquele oceano. E todos nós entendemos que aquilo que Ezequiel viu é o oceano do Espírito, é o ribeiro do Espírito, né? É o rio da água da vida que procede do trono de Deus e do Cordeiro, né? De vem Apocalipse, que tem o trono de Deus e do Cordeiro, de onde procede o rio da água da vida, o rio do conhecimento de Cristo, né? Diz que o Espírito de Cristo, né? O Espírito Santo, ele vem como Espírito de Cristo, né? Foi dado para nós como um presente, como um penhor da salvação. Em Efésios capítulo 2, Paulo falou que o Espírito Santo nos foi dado como, né, o penhor, a garantia da nossa salvação. Leia para você ver em Efésios 2, né? Fala que a gente era cheio de culpas, né, cheio de pecados, porém o Senhor Jesus se deu por nós voluntariamente naquela cruz do Calvário para nos reconciliar consigo mesmo, nos reconciliar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus, para restaurar todas as coisas. E a gente vê em Apocalipse, no final de Apocalipse, quando Jesus fala, né, eis que eu faço nova todas as coisas. Então ele vai renovar tudo mesmo. Agora nós estamos tendo um renovo, né, do caráter, um renovo interior nós estamos tendo. Mas também teremos um renovo de aparência, a qual Jesus nos dará um corpo de glória. Paulo diz que esse corpo amortecido será trocado por um corpo de glória, né? 1 Coríntios 15, a gente vê sobre a ressurreição e Paulo falando, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória, num corpo incorruptível. Nesse corpo que nós estamos agora é um corpo físico, né? Adão foi feito no corpo, né, físico, mas revestido na época de incorrupção. Mas quando Adão foi provado e caiu na tentação, Gênesis capítulo 3, Deus decaiu ele para um corpo, né, mortal, um corpo físico, né, sujeito a cansaço, a enfermidades, né, a doenças. E aí Deus falou com ele antes dele pecar, né? Se você pecar, morrerás. Que morte quer dizer? A morte espiritual em primeiro lugar. Ele deixou de ser um homem, né, revestido do Espírito para se tornar um homem humano, né, animal, carnal. E aí, meus irmãos, foi expulso do jardim, né? Porque no jardim é o paraíso de Deus, lá só habita, né, o corpo espiritual, a qual Paulo fala em Romanos que a carne e o sangue não herdará o reino dos céus, né? Jesus também fala, a carne para nada aproveita, mas as minhas palavras, né, são espírito de vida, Jesus disse, né? Então, meus irmãos, veja o mistério que é a gente conhecer Jesus profundamente, onde ele disse, João 8,32,
E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é o próprio Jesus, meu irmão. Ele é o vaso da verdade, ele é a verdade que o Pai, né, fez tudo por ele, para ele, nele, meus irmãos queridos. Ele é herdeiro de todas as coisas e fez de nós também, nós que seguimos seus passos, né, que obedecemos os mandamentos, co-herdeiros, né, com ele, das mesmas coisas, da mesma glória, da mesma maravilha que Deus tem para nós no futuro. E aqui na terra também agora a gente vai provando já as bênçãos de Deus, né? Por causa da morte de Jesus, a gente vê que o mundo não está tão violento como era naquela época medieval, antes de Jesus morrer na cruz. Havia guerras por qualquer motivo. Hoje tem guerras ainda, mas tem menos, porque Isaías tem uma passagem que diz que as nações iam converter suas espadas em enxadas, em foices, né? Em vez de guerrear, eles iam, né, ter paz, ia plantar, ia colher, né, ia trocar mercadorias, uma nação com a outra. É o que acontece hoje, né? Por exemplo, eu moro aqui no bloco, né, da União Europeia, são, né, acho que 27 países que têm, né, fronteiras abertas. Eles vivem uma paz, né, plena, graças a Deus, uma paz boa, né? Troca suas mercadorias, tem benefícios mútuos, tem compromissos e benefícios, deveres, né, e direitos. E é uma maravilha, funciona muito bem aqui na União Europeia, né? E o Brasil também aí tem, né, o Mercosul, que é muito bom também, né? Uma troca de mercadorias, é o que está cumprindo Isaías, né? Que as nações iam deixar de guerrear uma com a outra, ia ter, né? Ia ser favoráveis umas às outras. Então é apenas um sinal, meu irmão, do que Deus tem para nós preparado no reino do céu, que será muito mais pacífico do que a paz que tem na terra. Porque às vezes as nações estão em paz uma com a outra, mas estão moralmente decaídas, né? Entregue muitos à prostituição, muitos à idolatria, muitos à feitiçaria, né? De repente acontece coisas ruins, um país tão pacífico às vezes, né? Surge atos, né, de pessoas tirando a vida de inocentes, tiroteios, outras coisas más, né? Isso não é bom mesmo, isso é triste, né? Mas no céu a promessa é que lá não vai haver nada de maldição, nem dano, nem nada disso. Por isso que é importante conhecer a verdade, que a verdade é Jesus Cristo. Ela libertará nós de nós mesmos, né? Libertará nós do velho homem, libertará nós dos atos carnais, dos impulsos, e nos conduzirá ao Espírito. E, né, as coisas que o Espírito faz, né, a longanimidade, a pacificidade, né, o amor, essas obras do Espírito, não tem lei contra elas, porque são obras perfeitas, segue justamente, né, a vontade perfeita de Deus, nosso Pai que está no céu. O nosso Deus é bom, Ele é bondoso o tempo todo, né? Tem uma passagem que diz que Deus é bom até para os ingratos e mal. O próprio Jesus disse, né? Tem o Provérbios que fala que Deus, né, manda sol para o bom e para o mal, né? Até para o homem mau fazer, né, suas maldades, ele tem um ambiente às vezes propício, tem sol, né? Tem, né, possibilidades dele cometer seus erros, né? Porque Deus é justo, né? Deus dá a permissão, a vontade permissiva de Deus, e tem a vontade perfeita, né? O bom mesmo é nós seguir a vontade perfeita de Deus, não a permissiva. Pela vontade permissiva de Deus, Caim, né, matou Abel, mas pela vontade de Deus perfeita, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele seguiu a vontade perfeita do Pai de perdoar os pecadores arrependidos. Então veja, né, tem dois tipos de vontade de Deus, uma vontade, né, permissiva e a vontade ativa, verdadeira dele, que é a vontade dele que ninguém se perdesse. Jesus falou, né, a vontade do Pai que ninguém se perda. Ele orou lá em João capítulo 15, Pai, ninguém se perdeu, a não ser aquele que já estava escrito que se perderia, né, que estava falando sobre Judas, que se perdeu. Mas 11 apóstolos, o que ele chamou, não se perderam, ficaram firmes. Ainda que Pedro, né, titubeou, negou por 3 vezes a Cristo, mas ele reconheceu o seu erro quando olhou para Cristo e chorou amargamente. E já foi se retirar e chorar e orar. Judas não, ele traiu Jesus, e ele chegou até a se arrepender, mas ele tirou a sua própria vida. E o homicida, meus irmãos, a palavra de Deus, que os homicidas, né, não entrarão no reino dos céus. Então ele deveria ter procurado a igreja e falado, realmente errei, né? Cometi um erro terrível. Mas ali ele provocou a ira de Deus, meu irmão, porque ele era um homem, né? Ali, com todas as oportunidades que Deus deu, ele blasfemou contra o Espírito Santo ao tocar em Jesus Cristo, porque ele viu os sinais, ele viu as maravilhas que Jesus fez, ele também operou sinais certamente, quando Jesus, né,
outorgou ele justamente com os demais apóstolos para, ir pelas cidades pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. Então Judas experimentou tudo isso, por isso que o seu pecado, não achou lugar de perdão, porque ele trocou Jesus, vendeu o seu ministério por moedas de prata. É igual aquela passagem que a gente vê lá, no livro de 2 Reis, capítulo 6, eu creio, quando Naamã foi curado da sua lepra. Naamã quis dar um presente valioso para Eliseu, mas ele não quis receber presentes humanos. Falou, quem te curou foi Deus, vá em paz. Mas Geazi, o ajudante de Eliseu, cresceu o olho, no ouro, na prata, nas riquezas, nas vestes, correu atrás do Naamã, mentiu ainda em nome de Eliseu e pediu presentes e os enterrou, pensando que Eliseu não ficaria sabendo. Mas Deus, o Espírito Santo, revelou para ele o que Geazi fez. Então foi dada uma sentença do mundo espiritual, dizendo que Geazi herdaria a lepra de Naamã. Tá vendo? Naamã foi curado da lepra, mas Geazi, que amou o dinheiro, vendendo as coisas espirituais de Deus por dinheiro, herdou a lepra de Naamã, meus irmãos. Veja, e Deus condena quem, meus irmãos, quer trocar, aquilo que é espiritual por aquilo que é material, quer desprezar as coisas espirituais. Lá no livro de Osés a gente vê, meus irmãos, que Esaú, desprezou as bênçãos de Deus e vendeu por um prato de lentilhas para Jacó. Depois ele queria recuperar, mas era tarde, porque ele desprezou as coisas de Deus. Em Hebreus fala com lágrimas e sem lágrimas, ele desejou recuperar a bênção, mas já não era possível mais. Então, que nós possamos ter muito cuidado, de zelar pela verdade, estar em nós, viver a verdade, defender a verdade, andar pela verdade, conhecer a verdade cada dia mais, se adaptar a ela, meu irmão. Não é a verdade que adapta a nós, é nós que temos que se adaptar à verdade. 1 Coríntios 12, quando Paulo orou a Deus para tirar um espinho na carne, um incômodo, Jesus falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas provações. Então, cada dia que somos provados, meus irmãos, é para nós conhecer a verdade cada vez mais profundo. Cada provações que a gente passa nos leva mais perto de Deus. Jeremias teve um ministério de muitas provações, muito choro, muitas dificuldades, muitas ameaças, mas ele conheceu ainda mais profundo os desígnios, as vontades de Deus. Ele conheceu a verdade intimamente. E você vê que Jeremias é um homem referido pelo próprio Jesus no Novo Testamento. A pessoa chegou a pensar que Jesus era Jeremias, e tão emblemático que ficou o ministério de Jeremias, homem tão sofredor, prefigurou o sofrimento de Cristo, mas ele conheceu a verdade intimamente. No chamado dele, Deus falou, o que você vê? Ele falou, vejo uma vara de amendoeira florindo. Deus disse, você viu bem, porque eu zelo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então, meus amados e queridos irmãos, medita aí na verdade, a verdade é Cristo. João 14:6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade que é Jesus Cristo liberta o homem de qualquer tipo de situação, meus irmãos. Você vê o gadareno, lá no livro de Marcos 5, foi curado uma legião de demônios, A mulher do fluxo de sangue, ali Marcos 5:25, foi curada de 12 anos de hemorragia que ela tinha. A filha de Jairo foi ressuscitada pela palavra que a verdade ordenou, que ela fosse curada, foi curada, foi ressuscitada aquela menina Tabita, filha de Jairo. Então, meus irmãos queridos, a verdade de Deus, ela tem poder, meus irmãos, ela sustenta todas as coisas. A mentira, ela domina por um tempo curto, depois ela é desmascarada, mas a verdade, ela sofre para ser instalada, mas a verdade, ela prevalecerá. A verdade se tornará cada vez mais sólida, cada vez mais afixada. Então, meus irmãos, vamos andar pela verdade, vamos abrir mão da mentira. Apocalipse 8 disse, todos que amam e praticam a mentira ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo. Então vamos amar a verdade, meus irmãos, cada dia procurar ser verdadeiro, ser sincero, ser puro, ser justo, conhecendo a verdade que é Jesus Cristo, andando como ele andou. Ele falou com os fariseus, João 8, nenhum de vocês pode me convencer de algum pecado, me convence, nenhum deles teve nenhum argumento para apontar um pecado que ele tinha cometido, meu irmão. Por isso que ele teve nessa moral de dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que Deus em Cristo abençoe você, meu irmão, abençoa você, minha irmã, que assistiu esse vídeo. Eu vou deixar postado aqui no meu canal, do YouTube, glória a Deus, o nome do canal.
E, meus irmãos, participe, comente, compartilhe, curta, inscreva-se nesse canal para, esse evangelho chegar, meus irmãos, aos quatro cantos da terra. Eu sou apenas mais uma boca falando no meio de milhões de bocas, falando, meus irmãos queridos, a respeito das maravilhas que é o evangelho de Deus. Isaías 6, os querubins, cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia do conhecimento do Senhor. Então vamos usar, meus irmãos, as nossas redes sociais para espalhar o conhecimento do Senhor para todas as nações, porque isso foi o mandamento do Senhor. É maravilhoso receber em nossa casa o conhecimento do Senhor. Então que Deus nos abençoe. Fazer uma pequena oração aqui, com meus irmãos. Deus querido, Deus santo, Deus justo, abençoa todos os meus irmãos, ó Pai, que vão acompanhar a transmissão, meu Pai querido, esse vídeo que eu vou deixar postado no meu canal do YouTube, canal Glória a Deus. Abençoa meus irmãos, ó Pai, que a verdade do Senhor venha prevalecer nas suas casas, venha prevalecer nas suas vidas, no seu lar, no seu emprego, no seu ser, na sua vida, sua estrutura, na área espiritual, acima de tudo, sentimental, financeira, clínica. Ó Deus, abençoe em nome de Jesus, Pai. Entra com a providência para esse irmão, para essa irmã. Abra as portas de emprego. Abre, meu Pai, as possibilidades em nome de Jesus. Venha, Senhor, resolver os problemas dos irmãos, causa da justiça também. Dá a solução das causas da justiça, causas impossíveis para nós. Faz possível para essa pessoa, faz possível para mim também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus em Cristo, meus irmãos, venha abençoar você, venha abençoar a sua família e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.